Campeonato Brasileiro volta hoje, né? O retorno dos jogos aí da Série A, depois dessa pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Vamos falar da 13ª rodada, que começa às 4h30. Antes eu peço aí o like de todos vocês aqui no nosso vídeo ou na nossa live. Voltando a fazer live também, né? Nesse sábado. Muito tempo parado aqui o canal, né? Correria aqui em casa, cuidando do meu filho, né? Que nasceu esse ano. Mas que estamos aí na atividade agora, final de semana, né? A gente aproveita uma folguinha para fazer uma livezinha especial. Então dá o like, se inscreve aqui também para fortalecer o nosso trabalho. Vamos lá, meus amigos. Colocando na tela aqui a Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo encara a equipe do São Paulo. Flamengo que acho que ele chega fortalecido até da Copa do Mundo. Flamengo fez uma boa primeira fase, né? Ganhou do Chelsea, que hoje é o finalista da Copa do Mundo de Clubes, mas que acabou que no mata-mata o Flamengo até deu uma sorte, né? O Flamengo teve má sorte aí, eu acho, no cruzamento, caiu logo contra o Bayern de Munique, que pra mim era um dos favoritos dessa Copa do Mundo de Clube. Mas ele acho que chega fortalecido, né, para disputar aí o Campeonato Brasileiro, né? Agradecer aqui o Extreme, né? Bem-vindo ao EB Fan, acabou de virar um membro aqui do canal, né? Você pode fazer assinatura também aqui do canal, ajuda demais, fortalece demais. A partir de R$3 por mês aí você pode ser um membro aqui do canal. Obrigado, Extreme. Tamo junto, viu? Obrigado pelo apoio, importante demais aí também, né, galera, pra gente poder seguir investindo aqui no nosso canal. Valeu demais. E é isso, Flamengo e São Paulo, eu acho que Flamengo será o favorito nesse jogo de hoje, né? Muito jogão nesse fim de semana. Começa já por esses primeiros aqui, olha só, né? Só clássico esses primeiros, né? Clássicos e jogos importantíssimos também no caso. Flamengo e São Paulo é um clássico nacional, né? Dois dos maiores times do Brasil, os únicos dois times que nunca foram rebaixados da Série A, né? Quer dizer, o Mirassol também agora tá nesse hall, né? Então são 3 times aí que jogaram a Série A e nunca foram rebaixados. Então temos aí o duelo de 2 dos 3 times que nunca foram rebaixados aí, né? Então jogaço aí Flamengo e São Paulo, pra mim Flamengo favorito nessa partida. Internacional e Vitória jogam hoje também às 4h30. E é um jogo valendo aí a fuga do rebaixamento. Os dois times têm a mesma pontuação, separados aí pelo saldo de gols, né? E que, assim, se acabarem empatando a partida, podem os dois ficarem juntos na zona. Se o Fortaleza ganha o seu jogo, que é um clássico contra o Ceará, então o Fortaleza ganhando do Ceará, Vitória Internacional empatando, o Fortaleza passa eles. E o Santos, aí iria depender da questão do Santos perder também e tal, mas enfim, em combinações de resultados, um empate entre Internacional e Vitória, os dois podem ficar abraçados na zona do rebaixamento, mas quem ganhar tá fora, né? O próprio Internacional, se ganhar, já passa o Vitória, então ganha uma posição pelo menos, e o Vitória já tá fora da zona, se ganhar, aí é que sai mesmo, né? Mas enfim, jogo valendo aí a posição fora da zona do rebaixamento para os dois, né? Palpite, cara. Pô, palpite aqui, velho. O time do Vitória acabou de ser eliminado na Copa do Nordeste para o Confiança, da Série C. Então, é um time que chega bem pressionado. Embora o Internacional também esteja pressionado, é um time que não teve uma eliminação recente, como, por exemplo, o Vitória teve. E o Internacional, ele joga em casa. Então tem o fator casa também. Pra mim, Internacional favorito nesse jogo. Vasco e Botafogo, tama um clássico logo de cara também. O Vasco se reforçando, como falou aí o David, né, no chat aí ao longo da live. O Botafogo que vem de uma Copa do Mundo de Clubes, onde venceu o PSG, que também é finalista, né? Então, hoje também um jogaço aí, Vasco e Botafogo, tá ligado? Palpite aqui, velho, eu acho que eu vou de Botafogo, sabe? Eu acho que eu vou de Botafogo nesse jogo aqui, contra o Vasco. Embora o Vasco esteja se reforçando bem, né? Acho que o Botafogo, pra mim, é favorito.
e inclusive eu tô torcendo aí pelo Botafogo, né? Tem que instalar uma crise gigantesca no Vasco para chegar no duelo da Copa do Brasil contra o CSA, o Vasco esfacelado, completamente em crise, para o CSA ter um pouquinho de vida mais fácil. Nada pro torcedor azulino é fácil, vocês estão ligados. Mas, pelo menos, se o Vasco der umas tropeçadas aí e chegar mais pressionado, talvez seja melhor. Mas, enfim. Bahia e Atlético Mineiro também. Confronto de hoje, às 9 da noite, fechando os jogos de sábado aí dessa Série A. Velho, o Bahia passou de fase aí na Copa do Nordeste, né? E vai jogar em casa agora contra o Atlético. Não sei o Atlético também como tá, né, galera? Não tenho acompanhado muito dos bastidores dos clubes, mas olhando aí cada um dos clubes, né, na tabela de classificação, um ponto separa aí a equipe do Bahia e o Atlético. E eu vou com o Bahia no palpite aí, porque joga em casa também, certo? Joga em casa e... vamos lá. Acho que dá Bahia. Meu palpite aí pra esse jogo. Corinthians e Bragantino. Red Bull Bragantino, né? O Corinthians, nesse ano, tá aqui em 10º e o Bragantino tá em 3º, né? Corinthians jogando em casa, mas olha a diferença, né? O Corinthians lá com 16 pontos, 7 pontos a menos do que o Bragantino. A diferença de aproveitamento, o Bragantino 63%, o Corinthians tem 44%. Eu tô na frente, mas aqui, ó, 44% de aproveitamento para o Corinthians. Então a diferença é muito grande, cara. Eu acho que isso daí afeta também, né? Nesse retorno aí agora, eu acho que eu vou até de Bragantino nesse jogo, né? A gente não sabe como é que tá também as equipes aí, como é que foi essa reestruturação do Corinthians nesse momento agora, mas acho que eu vou de Bragantino nesse jogo. Cruzeiro e Grêmio, eu vou de Cruzeiro aqui. Cruzeiro tá bem no Campeonato Brasileiro, o Grêmio não tá tão bem assim, né? Então, acho que eu vou de Cruzeiro nesse jogo aqui. E aí vemos o clássico Fortaleza e Ceará. Jogaço, né? Jogaço aí. Fortaleza que foi eliminado na Copa do Nordeste pelo Bahia, então Fortaleza aí é Libertadores e Série A. E o Ceará que classificado na Copa do Nordeste, né, vai para a semifinal contra o Bahia, mas que agora é Série A, né, Brasileirão, agora e um clássico também. Aí, velho, eu fico muito na dúvida, velho, porque o time do Fortaleza não me convenceu em momento nenhum, tá ligado? Nessa temporada, velho. Eu acho que dá Ceará nesse clássico aí. O Fortaleza vem fazendo um ano bem turbulento. Tá na zona do rebaixamento, né? Aqui embaixo. O Ceará faz um ano justo aqui no Campeonato Brasileiro. Tem até um jogo a menos. Pode até melhorar essa posição. Mas vem fazendo uma boa campanha. Teve uma boa arrancada lá no início, o Ceará. Então, nesse jogo aí eu acho que dá vozão. E principalmente tem o fator da Copa do Nordeste também. Que eu acho que a derrota do Fortaleza para o Bahia joga uma pressãozinha a mais no time. E o Ceará ter se classificado contra o Sport, mesmo sendo nos pênaltis, dá um alívio, dá uma tranquilidade, tá ligado? Então, acho que o Ceará ganha. Como falou o Edson Extreme aqui também agora, né? Clássico é clássico, né, pai? Fortaleza e Ceará, esse jogo eu não perco. Jogaço mesmo. Esse jogo aí vai ser incrível, velho. Segunda-feira teremos Juventude e Sport. O time do Sport é afundado, né, na última posição, mas o Juventude é o penúltimo colocado, gente. O Juventude é o penúltimo. Então, mesmo jogando fora de casa, o Sport pode tentar se aproveitar de jogar com o vice-lanterna, né? Então, assim, Santos e Palmeiras não vai acontecer nessa rodada, assim como Mirassol e Fluminense também não vai acontecer, porque acho que porque o Palmeiras e o Fluminense avançaram mais, né, na Copa do Mundo de Clubes. Chegaram às quartas de final, no caso do Palmeiras, e o Fluminense até a semifinal. Então tiveram esses jogos adiados, né? Então tem essa questão aqui também, certo? Mas são 8 jogos aí nessa rodada e, assim, voltando a falar um pouco do Sport, né? Embora o time tenha... E esse comentário vale para a maioria dos times, tá certo?
esse momento agora de pausa, acho que os times que a gente tem um termômetro um pouco maior são os times que jogaram a Copa do Nordeste e os times que jogaram a Copa do Mundo de Clubes, certo? Então, assim, muitos dos times a gente não tem muita ideia do que fez durante esse momento, né? Até, tipo, ficar indo buscar o que é que os times fizeram, se fez amistoso, se fez jogo preparatório, se contratou, reforçou, fez não sei o quê. É muito time mesmo. E tendo que cobrir também a Copa do Mundo de Clubes, então esse último mês eu não vi também muita coisa, né, de todos os times. Então, assim, pode ser que essa parada tenha sido uma parada boa para alguns e ruins para outros. Imagina, um time que tá lá em cima, tem esse tempo todo, e aí perde aquele foco, aquela empolgação, tá ligado? E, tipo, é aquele cara que tá correndo, tá no ritmo massa, tá correndo bem, aí tem que parar por causa de alguma coisa. Aí quando ele para, ele bate a fadiga, bate o cansaço e não aguenta voltar no mesmo ritmo. Ou então é aquele cara que tá na mazela, tá, não sei o que, quando dá uma paradinha, respira, foca e quando volta empolgado. Tá ligado? Então isso pode acontecer com os times. Um time que tá bem lá em cima, pode essa paralisação atrapalhar o andamento das coisas e ele cair de produção. E o time que tá mal lá embaixo, ele pode se recuperar bem e melhorar, né? Então, esse caso específico pode acontecer com o Sport? Pode. O Sport fez uma partida, eu não assisti, né? Eu tava no estádio vendo CSA e Ferroviário. Quando eu cheguei em casa, já tava lá no finalzinho do jogo, Ceará e Sport, né? Sport e Ceará. E aí o time do Ceará passou nos pênaltis. Então não pude ver muita coisa também desse jogo. Mas que foi um 0-0 lá também, que assim, pelo que os dois times vinham apresentando, era Ceará com tranquilidade ali, né? Mas passou nos pênaltis o time do Ceará. Então talvez isso indique ou uma queda de rendimento do Ceará ou um crescimento de rendimento do Sport. Vamos ver a partir de agora. Esse é o momento que a gente vai voltar a ter essas impressões aí das equipes e poder voltar a acompanhar aí o futebol, bola rolando, né? Porque apesar dos bastidores também fazer parte da bola, o que eu gosto, eu sempre deixei claro, o que eu gosto é bola rolando, velho. O que eu gosto é ver o jogo, assistir o jogo, né? E vou agradecer também aqui mais uma vez o Edson Extreme por um superchat aqui também. Valeu, Edson. Ele falando, acredito no meu tricolor. O Grêmio joga contra o Cruzeiro, né? Parada dura, viu, Extreme? Vai ser difícil para o Grêmio. Inclusive no meu palpite aqui botei Cruzeiro, né? Mas enfim, parada dura aí para a equipe do Grêmio. Mas enfim, só por causa do seu superchat vou torcer pelo Grêmio. Tamo junto, meu irmão. Valeu.